Bom, então estamos aqui para falar daquele que foi o objeto de pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso em 1990 na Universidade Federal Fluminense. Eu cursei cinema e me interessei desde cedo pela direção de fotografia. E já era fotógrafo também, já trabalhava em laboratório fotográfico preto e branco, e me envolvi bastante com as questões de controle do processamento fotográfico em preto e branco, e aí o sistema zonal, o trabalho do Ansel Adams apareceram quase que naturalmente, porque o sistema zonal acaba significando realmente um controle muito grande que o fotógrafo passa a ter sobre como vai sair o filme dele, como é que realmente os tons de cinza vão se comportar da cena para a cópia final, né? Mas passando pelo negativo primeiro. Mas vamos falar um pouco das origens do sistema zonal, né? O sistema zonal, em geral, é associado ao Ansel Adams, que foi esse fotógrafo americano. E o Ansel Adams, ele já em 1934, ele lançou um livro chamado Making a Photograph, ou seja, fazendo uma fotografia, em que ele estabelecia algumas bases do sistema. Mas ainda não chamava de sistema zonal nessa época. Vamos ver algumas imagens produzidas por ele. Ele fez muitas imagens no deserto de Yellowstone e nas regiões da fronteira entre Califórnia e o México. E a gente pode observar, talvez não nessa reprodução em vídeo, né, mas se a gente tem a oportunidade de ver num bom livro, como realmente o Ansel Adams ele trabalha os tons de cinza, como a gente tem uma grande escala tonal em geral nas imagens dele, ou seja, entre o preto e o branco a gente vai ter uma riqueza de detalhes em vários tons de cinza. Ele às vezes acampava no parque de Yellowstone para poder ter as melhores horas do dia para fotografar e realmente atingir os lugares mais inóspitos da, da região, né? E eu ontem, quando eu estava selecionando as imagens para essa apresentação, eu achei uma que eu não conhecia, que era uma imagem rara em que o Ansel Adams fotografou uma pessoa. Isso não é muito comum. A gente não tem muitas fotos de Ansel Adams com pessoas. Eu já tinha visto uma vez uma série que ele fez com amigos dele, né? Mas aí não vale, são fotos de amigos, mas essa parece ser uma foto que ele fez profissionalmente, ou pelo menos expressivamente, e que é de gente. Ele deve ter usado alguma outra fonte de luz nessa foto, talvez até um flash, mas ainda assim a gente tem bastante daquilo que caracteriza o trabalho dele, que é essa rica escala tonal, né? A gente não tem uma foto nem excessivamente contrastada, nem muito lavada, nem nada, né? Mas o trabalho do Ansel Adams continuou através do trabalho do seu colega e seguidor, que foi o Minor White. O Minor White foi, inclusive, sucessor do Ansel Adams na direção do Brooks Institute, uma escola de fotografia muito conceituada da Califórnia. Eles não são nem... A diferença de idade deles nem é muito grande, né? Mas realmente o Minor White foi mais um pupilo, né? Um discípulo, e é claro, amigo do Adams também. Ele é que realmente compilou as bases e deu o nome de sistema zonal para esse método de fotografia. Ele lançou em 1964 esse livro chamado O Zone System, o sistema zonal, que é resultado desses anos de pesquisas dele, do Ansel Adams, e principalmente os dois lecionando e à frente do Brooks Institute. O Minor White também ele se dedicou à fotografia em infravermelho e ele tem um trabalho bem interessante nessa área. Bom, aí são imagens mais jornalísticas, digamos, comuns dele, né? Todos esses fotógrafos da época, o Adams, o Minor White, o Billy Callahan, eles realmente tinham uma ligação
entre a fotografia e o significado, ou seja, uma foto não só mostra aquilo que ela está mostrando, mas tenta mostrar algo que não está necessariamente presente na fotografia, né? Então, é uma ideia de expressividade fotográfica que pertence bem àquela época. Esse daí é um exemplo de foto infravermelho, a gente percebe pelos tons muito claros da vegetação, né? E é um tipo de fotografia que exige um controle total do processo muito grande. O sistema zonal é uma forma de controle do processo fotográfico como um todo, né? Ou seja, ele exige que o fotógrafo haja de uma maneira consciente e objetiva em todas as etapas do processo fotográfico. É claro que a gente sabe que no dia a dia, quando a gente fotografa, muitas vezes a gente é movido pela emoção, pela urgência do momento, né? Não é toda hora que a gente vai ter tempo de fazer uma medição de luz mais acurada e até mais demorada, e principalmente ficar realizando testes, né? Mas a ideia do sistema é a pessoa se preparar, ou seja, ela conhecer os limites do seu equipamento, conhecer os resultados do seu procedimento, para que, através desse conhecimento, ela tenha controle sobre o processo e, na hora de fotografar, ela possa até agir de uma maneira mais intuitiva, já que ela já tem uma ideia do que vai sair no resultado. Bom, vamos, em primeiro lugar, dar um passinho para trás e entender o que nos interessa daquilo que é o processo fotográfico, né? Vamos pensar o que seria esse tal processo fotográfico. O processo fotográfico ele é composto de duas etapas principais. Uma etapa que é a etapa física e a outra que é a etapa química. Elas não são necessariamente separadas, mas, de uma certa forma, elas acontecem nessa ordem. A etapa física ela é aquela que diz respeito à captação da imagem, ou seja, a entrada de luz na câmera e a formação da imagem sobre o material sensível, seja o filme ou seja o sensor digital. E a gente, nessa etapa, vai controlar duas coisas, a quantidade e a qualidade da luz que está entrando na câmera, né? Como é que a gente pode controlar, então, essa quantidade e a qualidade de luz que entra na câmera? A gente tem esses fatores, que são a distância focal, a abertura do diafragma, o tempo de exposição, né, que é dado pelo obturador, o foco e, eventualmente, o uso dos filtros. Ou seja, esses mecanismos da câmera, né, esses ajustes, é que vão modular a quantidade e a qualidade da luz. Eu estou partindo do pressuposto que as pessoas que estão vendo esse vídeo já fazem alguma ideia do que eu estou falando, né? Realmente o sistema zonal não é para iniciantes em fotografia. E eu não vou me estender agora sobre distância focal, abertura do diafragma e tempo do obturador por causa disso, né? É realmente já para os iniciados. Cada um desses elementos, né, que são responsáveis pela formação da imagem vão agir de uma maneira diferente, vai agir de uma maneira diferente na qualidade e na quantidade de luz que atinge o material sensível, né? A quantidade de luz é aquilo que me parece mais óbvio de cara, né? A gente que já fotografa um pouco sabe que mexendo no diafragma ou no obturador você vai alterar a quantidade de luz que entra na câmera. Outra forma de alterar a quantidade de luz também pode ser através do uso de filtros, né? Porque eles filtram uma parte do espectro e, por isso, comem um pouco da quantidade de luz que entra na câmera. Já a distância focal e o próprio foco, elas vão afetar mais a qualidade da luz do que a quantidade de luz, né? No fundo, quando você altera o foco, você não está alterando a quantidade de luz que entra na câmera, mas sim só a sua qualidade. Um foco mais suave já dá uma imagem menos contrastada, uma imagem mais suave do que um foco mais preciso. E a gente sabe que a nitidez da imagem pode ser manipulada através da profundidade de campo, que é uma relação entre o foco, a distância focal e a abertura do diafragma, né? Então, resumidamente, é no momento da exposição que a gente vai controlar o aspecto físico do processo fotográfico. A outra metade do processo fotográfico é o processo químico, que já começa na escolha do seu material sensível.
Alguém poderia dizer que hoje em dia, como o material sensível é o sensor da câmera digital, isso continua sendo um processo físico. Realmente há uma reação eletroquímica dentro do sensor que produz um impulso elétrico que vira um bit de informação lá no cartão de memória, no caso da câmera digital. A gente aqui está falando um tanto mais de fotografia analógica, mas sem dúvida que boa parte dos procedimentos e dos conhecimentos são aplicáveis na fotografia digital. Então a escolha do filme já é uma parte do processo químico, porque a emulsão é um elemento químico, né? Ela tem suas próprias características químicas que vão reagir de uma maneira própria à ação da luz já dentro da câmera. Quando a imagem é formada na câmera, se dá aquilo que a gente chama de imagem latente. Ou seja, é formada sobre a película fotográfica uma imagem química, uma imagem de alteração da estrutura da emulsão. E enquanto a gente não revelar o filme, aquela imagem latente está ali sobre ele, e às vezes até se alterando junto com a emulsão. Quando a gente escolhe o filme, a gente está, além de escolhendo um tipo de emulsão, alguns são mais contrastados, alguns têm mais grão, e é claro que a gente estaria optando entre o colorido e o preto e branco e tudo mais. Mas uma coisa importante que afeta o nosso trabalho vai ser a sensibilidade do filme, né? No mundo do digital, a gente pode mexer na sensibilidade com mais liberdade, mas no mundo analógico, de uma maneira geral, quando você coloca um filme na câmera, você tem que decidir logo que sensibilidade você vai usar para ele. Em geral, a sensibilidade é indicada pelo fabricante, né? E o processo químico ele vai se completar na hora da revelação do filme. Na revelação, interrupção e fixagem, mas principalmente na revelação do filme, né? Quando a gente faz os procedimentos do sistema zonal, a gente passa a ter um conhecimento a respeito dos resultados, tanto dos nossos procedimentos físicos, né, aqueles do momento da captura, quanto aqueles procedimentos químicos, que dizem respeito ao filme e à revelação do filme. E a gente, conhecendo bem esses resultados, a gente pode prever com mais segurança, de uma maneira geral, que tons de cinza, né, qual é a escala tonal que a nossa fotografia vai ter. Aí esse processo de pré-visualizar a imagem, eu vou cortar aqui assim, então vou começar de novo essa frase. A esse processo de controlar a aparência da imagem final no momento da captura, a gente vai dar o nome de visualização. A visualização é você poder olhar para uma cena que você vai fotografar e já elaborar mentalmente como vai ficar essa fotografia segundo o seu procedimento, tanto de captura quanto de revelação. Não necessariamente como deve ser, mas como você deseja que seja. Você pode ter uma cena contrastada cuja luminosidade você quer suavizar, tornar menos contrastada. Pode ter o oposto, uma cena muito lavada, muito pastel, que você queira dar um contraste maior. Ou você pode querer aquilo que a gente vai chamar de uma interpretação literal dos tons de cinza. Ou seja, você vai tentar que, de uma maneira mais ou menos matemática, a cada luminosidade da cena exista um tom de cinza correspondente de uma maneira uniforme e equilibrada. A gente poderia chamar isso de uma fotografia mais naturalista. Eu prefiro o termo literal, ou seja, como se fosse uma fotografia mais ou menos técnica. E a gente pode tomar decisões se a gente quer um tipo de fotografia ou não, ou seja, uma fotografia mais literal ou uma fotografia mais interpretativa ou, de alguma forma, uma fotografia já manipulada no momento da captura e da revelação, né? Bom, a visualização vai então nos permitir ter uma ideia de como sai a fotografia no final. Na hora da visualização é a hora também que a gente faz a medição de luz do nosso assunto, né? Então que a gente deve procurar no nosso assunto as áreas mais claras e mais escuras e medir separadamente essas luminosidades para ver como é que as áreas claras e escuras do assunto se relacionam, ou seja, qual é a diferença entre elas, qual é o intervalo dinâmico entre elas.
uma área escura, uma área clara de uma determinada cena, ela pode ser 100 vezes mais clara do que a área mais escura, ela pode ser 1000 vezes mais clara, ela pode ser até 10 ou 100 mil vezes mais clara. Uma cena banhada pelo sol, mas que tenha sombras muito profundas, ela vai ter um intervalo dinâmico muito, muito grande, ou seja, a parte luminosa da cena pode chegar a 100 mil vezes mais luz do que a parte mais escura da cena. Esse é um intervalo que o nosso olho nem consegue perceber. Quando a gente está frente a uma cena como essa, na verdade, a cada lugar que a gente olha, o nosso olho vai se adaptando e criando pedaços dessa escala zonal, né? Mas, de uma maneira geral, conseguir perceber nitidamente os detalhes, tanto das áreas claras quanto das áreas escuras de uma cena com um intervalo muito largo, é complicado. Já uma cena num lugar mais escurecido, um dia nublado, a diferença de luminosidade pode ser bem pequena, né? Pode ser de um intervalo de 100 para 1 ou de 1000 para 1, né? Que se aproximaria mais daquilo que uma fotografia pode capturar. E é nessa hora também das medições de luz e da visualização é que a gente vai começar a interpretar aquela cena para pensar como que a gente quer que ela apareça na nossa fotografia final. Bom, para a gente aplicar o sistema zonal, a gente vai ter duas etapas muito importantes. A primeira etapa é a etapa da fotometragem. E a segunda é o momento da revelação do filme. Então a gente vai fazer testes separados para controlar tanto a nossa fotometragem quanto a nossa revelação de filme, para que a gente saiba os resultados e possa se comportar com mais segurança quando estiver frente à cena que a gente vai fotografar. Uma cópia fotográfica, ela tem um alcance dinâmico de 10 zonas, aproximadamente. Ou seja, entre o preto mais profundo e o branco do papel, de uma maneira geral, você vai ter um intervalo de 10 pontos de exposição, ou seja, a 10 tons de cinza. Nessa imagem que tem aí, eu numerei segundo a escala normal do sistema zonal, ou seja, a área mais escura da foto, que corresponde, é claro, à área mais escura da cena, é a zona 0, e a área mais clara da imagem, que corresponde ao branco do papel, às altas luzes, né, da foto, vai ser a zona 10. E a gente tem um intervalo depois de 10 zonas, e aí eu também marquei as meias zonas, ou seja, aqueles que corresponderiam a meio ponto de exposição entre uma zona e outra. Então isso aí seria aquilo que uma cópia fotográfica consegue mostrar, né? O que a gente vai ter sempre uma compressão ou uma expansão dessa escala, mas de uma maneira geral a gente vai ter uma divisão de 10 zonas básicas numa cópia fotográfica, ou seja, uma diferença de luminosidade que corresponde a 10 pontos de diafragma ou a 10 pontos de exposição, de uma maneira geral, né? A gente sabe que na vida real as cenas têm mais diferença do que isso. Como eu falei, a gente pode ter uma diferença de 10 mil para 1, né, que corresponderia a 100 pontos de diafragma, né, uma diferença muito maior de luz entre o claro e o escuro. Mas o papel fotográfico mesmo não consegue registrar isso, né? Então a gente tem que produzir um negativo que seja reproduzível no nosso papel fotográfico, né? E aí o papel fotográfico vai se limitar, ou seja, de uma certa forma, toda a fotografia está comprimindo os tons de cinza da realidade em cerca de 10 tons de cinza no máximo, em 10 zonas entre o claro e o escuro. Essa compressão faz com que numa cópia fotográfica, na verdade, você tenha uma relação de 1 para 1024 aproximadamente, ou seja, a área mais clara, que é o branco do papel, é apenas 1000 vezes mais clara do que o preto mais profundo que uma cópia vai conseguir reproduzir. A gente tem que lembrar que o branco do papel é o limite, mesmo que aquele papel fotográfico seja até, digamos, mais escuro do que a luminosidade, né, que vai causar aquela área clara, né? A gente tem papéis fotográficos à base de fibra que tem uma tendência a um leve bege na sua superfície, né? E se a gente comparar isso com aquela que é a luminosidade do sol, por exemplo,
é um tom muito escuro. Assim como também o preto de uma cópia fotográfica nunca é aquilo que corresponderia à escuridão completa. Ele sempre tem muito mais luminosidade do que aquilo que seria o preto profundo. Bom, nessa escala aí, do 0 ao 10, a gente tem aquilo que a gente vai chamar de intervalo dinâmico, ou seja, a gente comprimiu a realidade nesses tons de cinza que cabem numa fotografia. Agora, no intervalo que fica entre as zonas 1 e 9, a gente vai ter aquilo que se chama intervalo textural, ou seja, aquilo que a gente vai conseguir ver algum detalhe de textura, alguma coisa que não seja simplesmente um tom de cinza chapado na nossa cópia fotográfica. Né? Então, a gente vê que, embora na tela do vídeo a zona 1 pareça muito com a zona 0, ela é um cinza super escuro, mas que permite que a gente perceba alguma textura. E a mesma coisa vai se dar com a zona 9. Ela é um cinza muito, muito clarinho, mas que não chega ao branco total. Né? Tanto que a gente tem um 9,5 que ainda seria um cinza um pouquinho mais claro e ainda não chegaria ao branco total do papel. Bom, para a gente controlar nosso procedimento fotográfico, a gente vai estabelecer alguns parâmetros para os nossos testes e aí sim conhecer como é que o nosso material se comporta. O primeiro teste que a gente faz com o filme é o teste de sensibilidade sensibilidade do filme. Como é que é feito esse teste? Você arranja uma parede, de preferência cinza claro, algum tom uniforme e de preferência sem cor, né? E aí você vai fotografar essa parede, mas ao invés de usar a quantidade de luz que o fotômetro indica, você vai, de propósito, clarear ao máximo essa foto e vai abrir a exposição em 4 pontos. E vai variar um pouco em torno desses pontos. E vai revelar o seu filme da maneira que o fabricante manda revelar o filme, né? Da maneira mais correta possível lá, segundo o fabricante. Né? E aí você vai ter um resultado parecido com esse. Né? Quando você altera a exposição, ou seja, quando você não dá a quantidade de luz que o fotômetro está pedindo, é como se você estivesse mudando a sensibilidade do seu filme. As variações que eu fiz foram sempre de em torno do ISO, que era o ISO nominal do filme. Então eu fotografei essa que seria a zona 9 do meu filme, mas como se ele fosse um filme de ISO 64, um ISO 80, ISO 100, ISO 125 e ISO 160. Né? Então, na exposição, eu variei a quantidade de luz que eu daria para o filme, mas revelei do jeito que o fabricante mandava. E aí a gente pode ver, aproximadamente no meio dessa tira aí de teste, aquela área em que o negativo está quase transparente, mas não está totalmente transparente. E essa é a ideia da zona 9. Ela é aquela área em que a gente não... Aliás, desculpa, essa é a ideia da zona 1. É aquela zona da cena que é super escura, mas que não chega a ser o preto completo, sem textura. Né? Então, aquilo que é 1, 2, 3, 4... A quinta imagem aí da tirinha, ela é aquela que eu considerei o ISO mais correto para o meu filme. Ou seja, aquela que me deu, segundo a revelação do fabricante, o tom de cinza que me permite registrar detalhes na área mais escura da minha cena. Né? Isso serve muito para você ter uma sombra na sua foto, uma área escura da sua foto, mas que não saia aquele preto lavado, não saia uma escuridão total, saia com alguma textura. O Ansel Adams, por exemplo, nas suas fotos do deserto de Yellowstone, isso seria, digamos, a parte escura das rochas, né? Em que a gente vai ver a textura da rocha, mas ela é pouco iluminada pela luz ambiente. Bom, feito esse teste, então eu estabeleci, eu vou fotografar o meu filme sempre com o ISO 80, né? E a partir daí eu regulei o fotômetro para ISO 80, e ao invés de ser 100, que era o ISO recomendado pelo fabricante, eu passei a fotografar com um pouquinho mais de luz, que é o ISO 80. Né? Quando a gente baixa a sensibilidade, a gente está dando um pouquinho mais de luz para o filme. Bom, a partir daí,
eu fui estabelecer aquele que é o teste de tempo de revelação, em que eu variei, cada tira dessas, a gente fotografou o contrário da primeira foto. Ainda no mesmo muro, o que eu fiz foi abrir a exposição de modo que eu tivesse aquela que seria a zona 9, né? Ou seja, aquela área da foto que é tão clara que quase chega ao branco, mas não é o branco total do papel, e sim uma parte da cena que a gente ainda vê textura. Por exemplo, numa foto de céu em que tenha nuvens daquelas bem fofinhas, cúmulos, nimbos, né? E que a gente tem o topo da nuvem muito branco, né? Em geral, o branco absoluto do papel, mas a parte de baixo da nuvem é um cinza um pouquinho mais claro, né? Aquela seria a zona 9, aquela que a gente vê a textura da nuvem, que a gente consegue perceber aquela textura meio de algodão que as nuvens têm, né? O alto da nuvem não, é só a silhueta branca da nuvem, né? Mas o meio para baixo da nuvem a gente já consegue perceber a textura, né? A gente já consegue até ter uma ideia melhor da forma da nuvem, né? E essa seria a zona 9, né? Então, de propósito, usando o ISO 80, eu forço a minha parede para aparecer como se fosse a zona 9. E aí eu revelei em 3 tempos diferentes. A tira do alto é revelada em 7 minutos. A tira do meio revelada nos 9 minutos que o fabricante recomenda normalmente, e a tira de baixo em 12 minutos, né? E todas elas foram 3 filmes diferentes, mas fotografados da mesma maneira, né? E aí a gente pode analisar, principalmente nas últimas imagens, que são as que nos interessam, qual é aquela que o filme não está totalmente escuro, ou seja, que ele não está totalmente preto, e que vai dar uma imagem de um cinza muito clarinho na cópia final, né? Aí as tiras nem estão tão sincronizadas entre si, mas eu acabei optando pela revelação normal do fabricante, que é de 9 minutos mesmo, e usando as outras 2 revelações quando eu queria mexer no contraste do meu filme, né? Então, através desses testes, eu estabeleci 2 coisas principais. Ou seja, como é que eu controlo que eu vou ter textura, que eu vou ter alguma informação nas áreas mais escuras da imagem. Isso eu faço na hora de fotografar, na medição de luz, com o ISO correto que eu estabeleci para o meu filme. E depois, através do teste de revelação, eu estabeleci como é que aparecem as altas luzes, ou seja, aquelas áreas da cena que são quase branco total do papel, mas que ainda guardam também alguma textura. E esse é justamente o tal intervalo textural, né, que eu comentei na primeira imagem. Ou seja, entre o branco e o preto, aquela área que a fotografia vai realmente trabalhar. E como eu trabalhei isso de forma que eu tivesse 4 pontos a mais, 4 pontos a menos daquilo que é o meio da imagem, né? Então eu vou ter um intervalo tonal de 10 zonas, que seria o intervalo normal, literal, naturalista das cenas, né? A partir daí, a gente pode fazer duas outras variações, que são os testes de expansão e de contração, né? Esses são 2 tirinhas dos 2 testes de contração e expansão. Eu fotografei a mesma cena com 2 rolos de filme. A tira de cima, o filme está revelado a 7 minutos. E a tira de baixo, o filme está revelado a 12 minutos. Ou seja, nenhuma das duas é a revelação normal do filme, né? Uma é menos revelação, outra é mais revelação. E expus a todas as zonas cada uma dessas tirinhas de filme. No teste de expansão, o que a gente pode reparar é que a gente tem uma imagem de menor contraste. Ou seja, a gente espalha mais os tons de cinza, né, por um número maior de tons de cinza entre o preto e o branco, né? Daqui a pouco a gente vai ver a imagem positiva, vocês vão ter uma ideia melhor, mas eu peço que vocês observem bem a área ali do fusquinha, próximo à placa, essas linhas de forma da carroceria do Fusquinha, como elas são suaves nessa revelação de 7 minutos. Vamos ver a imagem seguinte, por favor.
olha, como essas mesmas linhas são bem mais duras, bem mais marcadas na revelação de 12 minutos. Né? Então a gente tem um contraste maior quando a gente aumenta a revelação do filme e um contraste menor quando a gente diminui a revelação do filme. Essa aí é a imagem positiva a partir do negativo, que teve uma revelação menor, ou seja, que deu um contraste mais suave. E a gente pode notar como essas linhas de volume aí, do lado da placa, por exemplo, entre a placa e a lanterna traseira do Fusca, como essa passagem de claro para escuro ali, é uma passagem relativamente suave, apesar de ser o brilho da lataria do carro. O próprio para-choque do carro, quando a gente comparar com a foto de alto contraste, a gente vai ver uma grande diferença. Mas uma coisa importante que a gente tem que reparar é que aquele poste cinzento que está atrás do Fusquinha, nas duas imagens ele tem o mesmo tom de cinza. Ou seja, as fotos não estão uma mais clara do que a outra, elas estão uma mais contrastada e a outra menos contrastada. Né? O tom de cinza do poste lá atrás continuou o mesmo, mas a parede já parece mais clara. Por quê? A gente aumentou o contraste dessa cena, então a separação entre o preto e o branco já ficou mais marcada. Né? Olha, a gente repara aí a linha, aquela linha que eu chamei a atenção entre a placa e a lanterna traseira, como agora a diferença entre o cinza claro e o cinza escuro é bem marcado, como o para-choque parece mais brilhante nessa imagem do que na imagem anterior, né? No fundo, o que eu controlei foi o contraste da minha cena, né? E isso eu posso fazer para qualquer outra cena. Uma cena como um automóvel, talvez eu queira um contraste mais exagerado para ressaltar as linhas aerodinâmicas do automóvel, né? É assim que eles fazem, de uma maneira geral, nos anúncios de automóvel. Na hora de fotografar, eles usam uma luz suave, e na hora de processar a imagem, já que hoje em dia ninguém mais revela, né? Eles vão aumentar esse contraste para ressaltar essa aerodinâmica do automóvel. Né? Mas eu posso querer uma outra interpretação desse mesmo automóvel dependendo do uso que eu vou fazer para a imagem. Se esse automóvel está abandonado, por exemplo, talvez uma interpretação mais suave dê uma ideia de nostalgia, né? ou nos faça pensar sobre o que aconteceu com aquele automóvel para ele estar ali abandonado. Né? Vamos ver agora algumas imagens que eu produzi ao longo dos anos e, de uma maneira geral, usando o sistema zonal. Tem gente que acha o sistema zonal complicado de usar por causa desses testes, mas depois que você faz os testes, você adquire certa segurança, né, certo controle dos resultados da sua imagem e quase vira uma coisa natural você procurar uma certa área da cena na hora de fazer a fotometragem e depois também saber como é que você revela o filme, ou seja, você passa a revelar o seu filme sempre do mesmo modo, né? Isso cria um hábito, você adquire uma certa estabilidade no seu processo, né? E aí você acaba tendo resultados mais controláveis e por isso mais desejáveis, né? Então você veja que às vezes a cena é mais contrastada, essa é uma cena extremamente contrastada, o rio é extremamente iluminado e a área de sombra debaixo da árvore é muito escura. Né? Então, há um cuidado, tanto na hora de fotografar quanto na hora de processar a imagem, de se conseguir um intervalo tonal mais adequado. Eu não queria que a foto fosse lavada, ou seja, que a gente enxergasse tudo perfeitamente. Por exemplo, aí no alto, onde tem as folhas escuras, é melhor que elas fiquem quase negras mesmo. Eu não quero ver tudo na foto. Mas eu também não quero que o rio ali atrás vire uma linha branca, uma faixa branca. Né? Eu queria um mínimo de textura em cima na superfície da água ali, né, que é justamente o brilho da luz do sol ali no rio. Vamos passar outra aí? Ó, essa aí, por exemplo, essa já foi inclusive com um tipo de filme de formato maior, é um negativo de 6 por 9 centímetros, que favorece bastante a quem vai praticar o sistema zonal, porque esse filme vai permitir que você tenha um intervalo dinâmico um pouco mais rico. Quanto menor o filme, fica mais difícil para os grãos separarem um tom de cinza do outro. Né? E quando você tem mais área no filme, você consegue que um grão seja um pouco mais claro, o outro mais escuro, e com isso uma diferença de tons mais suave. Né? Então a gente tem áreas bem escuras nessa foto, não chega a ter o branco total quase em área nenhuma, eu acho que não tem nenhum brilho, mas tem áreas bem claras na foto e uma passagem suave entre
os tons, né? Vamos ver uma outra aí? Ó, essa também é uma foto que não tem branco nenhum, mas é muito dependente de um alcance dinâmico bem rico, porque senão o Rio de Janeiro, que já está numa... Eu me lembro que essa objetiva que eu usava era uma objetiva não muito boa, então uma lente ruim sempre dá uma imagem mais lavada, e a essa distância, aquele fundo ali da paisagem do Rio de Janeiro poderia sair bem lavado e sem graça, né? Por causa da qualidade da objetiva e da luz do dia, né? E aí eu precisava do mínimo de contraste. Eu também não queria que ele chapasse, ou seja, que eu tivesse um tom extremamente claro no céu, o Rio de Janeiro um tom único intermediário e as pessoas pretas aqui no primeiro plano. Eu queria ver um mínimo de textura na areia e nas próprias pessoas, né? Se vocês observarem, a gente consegue identificar a diferença entre a roupa e a pele das pessoas, né? E não uma silhueta completa. Vamos lá? Essa já tem um contraste bem mais apertado, né? Eu queria realmente uma certa contraluz, mas essa guarita antiga era para preservar alguma textura na superfície dela aí, né? Que eu visse a textura. Mas você tem o sol na cena, então é o branco total do papel ali, e eu ainda queria preservar aquelas nuvens e a paisagem do Rio de Janeiro lá no fundo, né? Então, sem dúvida que era uma situação fotográfica limite e difícil de se conseguir, e que o sistema zonal ajuda bastante a gente a controlar. Tá bom, gente? Essa foi só uma palhinha do que a gente faz no sistema zonal. É claro que a pessoa que quiser se dedicar a isso vai ter que consultar. A principal obra de referência vai ser O Negativo, da trilogia do Ansel Adams. Eu digo a principal porque é a mais acessível, né? O livro do Minor White está esgotado e os livros mais antigos do Ansel Adams são difíceis de achar, né? E a gente tem edições contemporâneas do Senac de São Paulo da trilogia, né? Que é a câmera, o negativo e a cópia das obras do Ansel Adams, né? E consultar sites de internet também. Eu tirei várias informações daquele que é o atgphotography.com, depois a gente bota isso na tela. E na Wikipédia também a gente consegue bastante informação. Se você botar no Google, vai achar fóruns e comunidades que se dedicam ao sistema zonal e, trocando ideias, conversar com eles. Mas, obviamente, é para alguém que tenha disposição, tenha um laboratório para poder revelar sempre com o mesmo procedimento, né? Então tem que ter acesso a um laboratório. E aí isso, de uma maneira geral, vai estar restrito a estudantes, a praticantes mais dedicados, né? E com isso, normalmente, você vai ter a companhia de outras pessoas para discutir, para aprender o sistema zonal. E também tem gente que se pergunta, será que dá para aplicar no digital o sistema zonal? O digital nos dá uma liberdade muito maior, né, de manipular a foto depois da captura, mas ainda assim o momento da captura é bastante importante. Então dá para adaptar o sistema zonal à captura digital, né, mas obviamente com uma liberdade muito maior, né? Não só na hora de fotografar, né, porque você pode fazer várias fotos de uma vez com pequenas variações entre elas, como na hora de processar a imagem, né? A gente não fica preso ao fato de que, no caso da analógica, quando você termina de revelar um filme, o estrago já está feito, né? Se ele vai ficar bom, ruim, se ele ficou contrastado do jeito que você queria ou não, já era, né? Já tá, o resultado já é definitivo. E aquilo que a gente vai chamar de negativo digital, que é o formato RAW, ou Digital Negative, né? O DNG, eles são extremamente abertos, ou seja, é quase impossível você estragar um formato digital desse. Você manipula, cria uma imagem, mas o negativo mesmo continua intacto, permitindo outras manipulações, né? Mas eu pretendo criar uma videoaula em seguida falando de como se adaptaria o sistema zonal à captura digital. Então, obrigado e até a próxima.